Glória a Deus. Aqui eu me sinto melhor, gente. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor e depois vamos fazer uma oração, mais uma oração em nome de Jesus. Quero que você abra comigo. Quero pedir que você abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler do 1 ao 10. É um texto bem conhecido, bastante conhecido. Eu creio que muitos de vocês já foram ministrados por esse texto. Mas Deus tem sempre algo novo que traz para nossas vidas. Eu já ministrei muitas vezes sobre esse texto, mas o Senhor trouxe algo muito novo. Eu fui ministrado por esse texto esses dias, e houve uma revelação tremenda sobre a vida do Zaqueu, o publicano. E a palavra do Senhor diz assim, amém? Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10, quem achou, diga amém. Se você está em casa aí e achou, digite amém também. Fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os olhos, ore comigo. Pai, queremos te louvar, te agradecer por esta palavra. Queremos bendizer o teu santo nome. Nos ajuda, meu Pai, a conduzir, meu Senhor Deus, esta mensagem que vem do teu Espírito. Que o Senhor retire aquilo que vem da vontade humana, que o Senhor abata agora toda a vontade humana e a vontade do teu Espírito, Pai, seja exaltada, a mensagem que vem do Senhor, ela seja proclamada, e que meu Pai não me deixa colocar nenhuma vírgula além daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Meu Pai, também não me deixa que eu possa retirar nada daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, queridos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra, né? O culto da palavra. E é importante que o culto da palavra, ela tenha mais tempo para a palavra, né? Já é o culto da palavra, o culto da oração, mais tempo para a oração. Louvorzão, mais tempo para o louvor. Nós temos que ter mais tempo para a palavra de Deus. Eu quero, assim, trazer uma palavra exortativa, primeiramente para mim, para os irmãos, para que a palavra seja uma grande companhia na sua vida. Que ela esteja com você, que ela seja seu primeiro alimento na manhã. Você cria o hábito de ler a Bíblia todo ano. Amém? Todo ano leia a Bíblia toda. Todo dia leia ela. Não deixe de ler essa palavra. Não deixe de se alimentar com essa palavra. A oração é importante. A adoração é importante. Vir para a igreja é importante. Culto é importante. Mas se nós não tivermos a palavra como base, qualquer vento de doutrina vem e nos derruba. Faz com que nós saiamos do caminho do Senhor facilmente. Quando nós não temos a palavra embasada em nossas vidas, nós somos frágeis. Porque a oração não vai sustentar se você não tem a palavra. Porque quem não tem a palavra não sabe orar como convém. Se nós
não tivermos a palavra, não adianta ser um grande líder, porque nunca vai ser um grande líder. Não adianta ser um bom ministro de louvor, porque nunca vai ser ministro sem a palavra. Nunca vai ser um obreiro, porque o obreiro, segundo Timóteo, diz que ele tem que manusear bem a palavra. Amém? Um obreiro tem que manusear bem a palavra, está em Timóteo. E você tem que ser a sua companhia, seja seu primeiro alimento. Claro que quando você acorda, vem a primeira oração por agradecimento. Mas a palavra ela tem que ser algo que alimente-nos antes de qualquer alimentação. Antes daquele cuscuz gostoso com ovo bem grande em cima, né, e o cafezão da xícara de meio litro, igual do diácono André. Mas o alimento maior é a palavra de Deus, queridos. Se você tem dificuldade da leitura, ouça a palavra. Grave a palavra lida em alguma forma e você escute a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e você vai ser alimentado. Mas não deixe de ter a palavra como um cotidiano na sua vida, como hábito de leitura. É interessante para quem gosta de ler todo dia e a gente relaxa um dia e parece que vem uma bola de neve, você começa a relaxar o segundo, o terceiro, quando você vai ver e vai olhar para a sua tabela de leitura, você está com 3, 4, 5 dias, 4 capítulos do livro. Eu, meu Deus, como foi isso? Né? Porque o maior investimento do inimigo na minha vida, na sua vida, é você não ter a sabedoria da palavra de Deus. Então que essa palavra seja algo muito precioso na sua vida. Da mesma forma que nós gastamos tempo com tantas coisas vãs, não é? Às vezes eu me pego, sei lá, fazendo alguma coisa que não é a leitura e digo, puxa, esse tempo que eu perdi, eu podia estar me alimentando mais. É claro que você não vai passar 24 horas lendo a Bíblia, porque aí você não vai comer, não vai dormir, não é isso que eu estou falando, mas tenha um tempo reservado, como nós temos tempo reservado para tomar café, para almoçar, para jantar e para dormir e para nos divertir. Tenha um tempo reservado para a palavra e faça isso todos os dias. No dia que você atrasar esse compromisso, você não vai sentir bem, porque já faz parte da sua vida. Isso é importantíssimo, que nós tenhamos este hábito de ler a palavra de Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Esse é um conselho do seu amigo. Eu vou botar amigo e irmão Luciano Siqueira para vocês. Vamos para a palavra, queridos, que eu creio que é um texto que vocês bem conhecem, sobre Zaqueu, não é? Eu começo esse texto dizendo o seguinte, que é muito fácil nós apontarmos uma pessoa, um conhecido, por um defeito que ele tem ou por algo que aconteceu errado na sua vida. Eu creio que você, todo mundo já aconteceu isso, de nós estarmos, eu acho que você também aí na live, já aconteceu isso também, de alguém disser, tu conhece, vou botar um nome bem estranho aqui, o Eusef? Aí outro fala, aquele que fez isso, né? Aquele enganador, aquele tal, aí começa a um monte de adjetivos, ou um ou vários adjetivos sobre a pessoa, não é? Sempre seremos conhecidos por um defeito, e nós que vemos do mundo, nos convertemos, os defeitos do mundo, para quem está no mundo, não passaram. Aquele beberrão, aquele cara que bebia, aquele cara que fazia isso e agora é santo. Infelizmente, isso às vezes tem um meio nosso. Quem é que vem? Aquele ali que aconteceu isso, aquilo outro. Então, sempre vamos apontar alguém, sempre, não é geral, né? Mas a maioria de nós sempre vamos apontar alguém por um defeito, mesmo que seja na brincadeira, não é? Aquele comilão. Você já notou como é fácil a gente identificar uma pessoa pelos seus defeitos e não pelas suas virtudes? A não ser que alguém incentive isso e diga, poxa, um exemplo, irmão Rogério, desculpa eu estar lendo esse exemplo. Irmão Rogério é uma bênção, um cara calmo, um abençoado, é outra vez que não tem brecha para dizer nada, né? E olha isso, isso é mas, me lembrei agora da pastora Cláudia, mas, aí o mais, aí começa com alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu, mal entendido, não é? E com Zaqueu não poderia ser diferente não, queridos. Veja que interessante que, quem era Zaqueu? A gente olha para o que a Bíblia diz que era Zaqueu. Primeiro, que ele era
não só um publicano era cobrador de impostos, ele era chefe do publicano. É a única referência bíblica que temos de uma pessoa que era chefe de publicanos. Então, ele era chefe dos cobradores. Se os cobradores eram funcionários de Roma e ganhavam bem, imagina o chefe. Ele era uma pessoa culta, era uma pessoa que tinha um cargo de liderança, era uma pessoa da alta sociedade, e diz aqui que ele era rico, não é? Mas como conheceu ele? Um ladrão. Aquele é um ladrão, safado, né? É assim que o povo diz. Porque as coisas erradas, elas são exaltadas mais do que as coisas boas. Você vê, ele subiu numa figueira, que figueira brava. Era uma figueira brava, porque ele subiu numa figueira qualquer, mas era uma brava, porque era uma figueira ruim, era uma árvore má. E ele estava, um cara ruim, estava na árvore ruim. É como se dissesse assim, só podia subir ali mesmo, porque nem presta a árvore, nem presta ele, ninguém presta ali. Então a visão humana é muito diferente do que a nossa visão. E muitos que seguiam o Senhor, discípulos do Senhor que já seguiam Ele, também tinham a mesma visão. Uma visão de que aquele ali não presta, porque é um ladrão, porque é isso, porque é aquilo outro. E que nós vemos que muitas vezes nós somos identificados por pessoas, por algo ou que aconteceu, ou que disseram que aconteceu, ou algum litígio que houve no passado. Tem uma coisa muito interessante na nossa região, que há tempos que eu trabalho aqui nessa região, e eu vejo que existem famílias que são intrigadas de famílias, porque o tataravô de um brigou com o tataravô do outro, e aí brigaram, e aí houve um litígio familiar que não se une mais nunca, né? Inclusive quando se converte, se tiver um sentado aqui, não senta do outro lado, porque a família, há gerações atrás, teve um problema. Então aquele avô não prestava, toda a geração não presta. Isso tem que ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Porque o olhar do Senhor é diferente do nosso. O Senhor pega a pior das prostitutas, coloca perto dele. Todo mundo diz, essa mulher tem que morrer porque foi pega em adultério. E olha lá, ela adulterou. Isso quer dizer que era prostituta? Não, a gente que colocou o nome de prostituta, viu? Foi nós que lemos a Bíblia e disseram, era uma prostituta. Não, ela foi pega em adultério, né? Essa palavra foi pega em adultério. Ninguém sabe se foi a primeira vez, se foi a segunda, se foi a terceira, mas foi pega em adultério. A gente já diz prostituta. E a gente esquece que alguém deitou com ela. E aquele alguém também, se for ela for prostituta, ele prostituta também. Se ela é adulta, ele é adulto também. Mas só queriam apedrejar a mulher. Ela estava aos pés do Senhor Jesus, todo mundo o acusando, e ele não falou nada. Só disse que tiver pecado, que não tiver, atira a primeira pedra. E eles não tiveram mais argumento para isso, porque a visão de Jesus para mim, para a sua vida, para a vida da humanidade é diferente. Diferente do nosso julgo. Não é? É interessante que um guia, né? Esses guias que fazem turismo, que lideram turismo em Israel, ele fala que nesse tempo as pessoas tinham pedras de estimação. Sabe o que é isso? Ficava esperando a próxima pessoa que fosse pega, a próxima mulher, torcendo para que assim que amanhecesse tivesse outra para usar aquela pedra e jogar naquela mulher. Eles guardavam pedras nas janelas, esperando para tirar pedra. Nós estamos desarmados de pedras, amém, queridos? Nós somos um povo diferente. O Senhor disse que nós somos povo adquirido, povo santo, sacerdócio santo, povo adquirido, separado, para anunciar as boas obras do Senhor. E aqui, este homem, que era rico, ele tinha suas limitações pessoais e tinha suas limitações físicas. Nós lemos aqui que ele, apesar de ser chefe dos publicanos e rico, ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu de falar de Jesus, eu creio que ele teve essa curiosidade, esse anseio de conhecer alguém que podia libertar ele das suas limitações, dos seus pecados, daquilo a qual ele era julgado. Ele não precisava socialmente de estar naquela posição. Ele se humilhou em subir sendo rico, em subir numa árvore
numa árvore e sabendo que havia muito preconceito sobre a sua vida, e se expor daquela maneira, para que todos vissem e zombassem dele. Com certeza zombaram, se não gostavam dele. E ele, apesar de ter muitas pessoas, ele não desistiu de encontrar Jesus, de vê-lo, pelo menos de conhecê-lo, Jesus. As dificuldades não foram capazes. As duas dificuldades que ele teve: primeiro, da sua estatura, ser baixinho. Segundo, de muita gente está atrapalhando dele ver Jesus. Ele podia chegar: sabe uma coisa, eu sou rico, sou chefe publicano, eu vou embora para casa, não preciso disso. Mas a sua necessidade diz: eu quero ver Jesus. Tem aquela música que diz: eu quero conhecer Jesus. Sua alma dizia: eu quero conhecer Jesus. Sua necessidade espiritual dizia: eu tenho que ver este homem, eu tenho que conhecê-lo, pelo menos vê-lo. Porque até então, queridos, eu estava a caminho de Jericó, e se a gente for ler antes de chegar a caminho onde estava, da onde estava Zaqueu, ele curou cego. Na verdade são dois, mas em um evangelho diz que fala mais do Bartimeu, né? Chama mais atenção. Foi a caminho da casa de Zaqueu que Bartimeu foi curado da cegueira. Então essa notícia, eu acho que incentivou mais a ele saber que existe um homem que está fazendo curas, libertações em nome do Deus que ele cria. E ele subiu em direção para ver aquele homem rico, com uma boa posição social, que levava o nome de ladrão. Sobe naquela árvore para ver o Senhor. Só que nos planos de Deus são diferentes do nosso. Na verdade, o Senhor passou ali porque queria ver Zaqueu e conversar com ele. Era necessário que o Senhor conversasse com Zaqueu. Interessante que nós não vemos em cena nenhuma, em texto nenhum, o Senhor dizendo: olha, vem depressa para cá. Não é? Muitas vezes, como o centurião veio até o Senhor e ele disse: Senhor, meu servo está enfermo e eu queria que o Senhor curasse, mas não sou digno que o Senhor vá na minha casa, não é? O Senhor disse: vai, tua fé te curou. Ele, não é? Filha de Jário, vem que sua filha está doente. Ele não tem pressa nenhuma e vai lá na casa de Jário. Antes, no meio do caminho, há curas. Mas com Zaqueu ele disse: desce depressa. Ele tinha pressa de falar com Zaqueu. E o interessante, queridos, é onde Zaqueu estava. Aí é que é tremendo essa revelação, porque Zaqueu estava, diz aqui o texto, subiu a uma figueira brava, ou sicômoro. Em alguns textos tem sicômoro. Figueira brava, ou seja, porque existia a figueira, o figo bom, normal, existia a figueira brava que não dava um fruto bom. Deixa eu falar sobre a figueira brava para vocês. A figueira brava era conhecida, e é conhecida, como uma árvore maldita, um lugar onde nenhum judeu subiria naquela árvore, até isso, né? Jamais ele subiria naquela árvore, porque era uma árvore maldita. O figo da figueira brava, ele não amadurece, ele apodrece na árvore antes de amadurecer. Por isso que ninguém dava caso da figueira brava, porque os frutos eram maus. E a palavra do Senhor diz que nós conhecemos as árvores pelo fruto, não é? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto é má. Então a figueira dava frutos ruins, podres. Então é uma árvore maldita. E quando o Senhor olha para Zaqueu, ele vê que ele está no lugar onde nenhum judeu poderia estar. Ele estava no lugar de maldição. Ele estava totalmente no lugar que não deveria estar, no lugar onde havia os frutos podres. E ele diz: Zaqueu, sai dessa posição, desce depressa, porque aí não é lugar para você ficar, nem nenhum de vocês ficarem. Deixa eu abrir outro parêntese sobre a figueira brava. Existe uma técnica, a gente quando lê Amós disse: olha, eu não sou profeta,
Eu sou um agricultor, o Senhor foi que me chamou. Eu sou um agricultor que planto, ele diz, sicômoros, que é a figo bravo, e figueiras, ele divide, sicômoros e figueiras. Ele era um plantador, semeador e colhedor de figueiras bravas e figueiras boas. E como é que uma figueira que dá fruto podre, um homem que é chamado para ser profeta, um agricultor, ele vendia, ele comercializava aquele figo. E quando a gente recebe a revelação do estudo, foi através até do apóstolo René Terranova, que ele falou o seguinte, que existe uma técnica em que na figueira brava, quando o figo está no momento em que ele quer para amadurecer, ele apodrece, eles abrem um buraco, fura o figo, e quando o oxigênio entra, então aquele figo ele começa a receber uma nova característica, e ao invés de apodrecer, ela fica madura e doce como figo normal. E aí a gente entende porque Amós ele era agricultor de figueiras bravas, porque ele já conhecia aquela técnica de fazer com que o figo que ia apodrecer ficasse doce, bom. Isso é muito profético, porque Zaqueu, que era chamado de ladrão, uma pessoa podre, estava numa árvore onde dava fruto podre. E quando o Senhor diz, desce depressa daí, eu creio que profeticamente o Senhor estava dizendo, assim como se faz com o figo de uma figueira brava, em que o oxigênio entra e a figueira fica, e o figo fica bom, assim eu vou fazer contigo. Assim o Senhor fez comigo e com você, nos tirou do lugar do lamaçal do pecado, soprou o Espírito sobre nós, e nós que éramos frutos podres, hoje somos frutos bons, maduros, doces, para a glória do Senhor Jesus. Então a técnica espiritual funcionou naquele momento. Zaqueu desce depressa. E Jesus olhou para cima, viu e disse: ele desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. O Senhor seria, Jesus, o oxigênio que entraria naquela residência para fazer algo que ninguém poderia fazer, não é? Desce depressa. Essa palavra, ela traz uma conotação de que, além dele descer de onde ele estava, descer da sua posição social, do seu orgulho, para poder vir abaixo, se encontrar com aquele que poderia fazer algo na sua vida. E diz o versículo 6 que ele desceu e recebeu, na minha versão diz recebeu gostoso, ou com enorme alegria. E aí é que entra novamente o jogo das pessoas no versículo 7, que diz que todos murmuravam dizendo que entrara, o Senhor Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Mais uma vez, a visão ocular, terrena, humana, nunca entenderá, porque o Senhor, ele iria atrás de pessoas realmente que havia um histórico de pecador. Quando ele conhece Mateus, que era Levi, e Levi sai da coletoria e o Senhor diz: segue-me. E Mateus larga tudo aquilo, larga que também ele era cobrador de impostos, ele larga todo o emprego e começa a seguir Jesus. Jesus manda chamar seus amigos e todos os cobradores estavam lá. E mais uma vez o povo criticava, e o Senhor diz: olha, o médico não vem para os sãos, vem para os doentes. Eu vim para os doentes. Jesus veio para restaurar e curar nossas vidas, queridos. Jesus veio para nos tirar da figueira brava e nos fazer figos doces. O Senhor veio tirar a amargura das nossas vidas e tirar a doçura do seu evangelho para nossas vidas. E quando ele chega na casa do Zaqueu, todos estavam criticando a sua posição. Zaqueu, naquele momento, ele se levanta e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus
meus bens. Começa a gerar arrependimento. O figo da figueira brava começa a mudar. As coisas do evangelho começam a entrar na sua vida, queridos, porque não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho sem mudança de vida, sem impacto. Quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós conseguimos vencer todos os obstáculos para encontrar com o Senhor, somos sedentos da sua presença, e quando nós nos encontramos com Ele, algo sobrenatural acontece. Tem que haver alguma coisa de diferente, porque não podemos ser mais os mesmos. Não somos mais o figo da figueira brava, somos o figo da figueira sadia, e não há mais podridão em nossas vidas, porque o oxigênio dos céus entrou em nossas vidas. Naquele momento, Zaqueu, ele se arrependeu daquilo que fez, e ele se dispôs a desfazer de metade dos seus bens. Interessante que metade dos seus bens não era o que acusavam ele de ter roubado. Se eu vou pegar metade dos meus bens e vou ofertar para os pobres, eu vou semear na vida dos pobres. Primeira coisa que o Senhor fez com a sua presença na casa de Zaqueu foi abrir o seu coração para semear na vida daqueles que necessitavam, de ajudar. Primeira coisa que abriu foi o social. Eu vou trazer uma oferta abençoada, 50% dos meus bens. Lembra da parábola do jovem rico? Não é? Senhor, que importa que faça, que seja salvo. E o Senhor começou a dar o decálogo a ele, as leis. Ele disse: tudo isso eu faço. Então pega teus bens e divide com os pobres. Ele disse: aí não dá mais para mim. O Senhor disse, com essa ação, que a gente pode ser um legalista, a gente pode ser um evangélico, a gente pode ser um dito cristão, um crente, um religioso, mas se não há quebrantamento do coração, queridos, se a nossa alma, se a nosso coração não se entristece por aqueles que estão se perdendo, com aqueles que estão passando fome, com aqueles que estão necessitados lá fora, nosso evangelho é vão. A nossa crença é vã, a nossa religião é vã. A primeira mudança que veio na vida de Zaqueu: eu sou muito rico, tem muita gente passando fome. Eu ganhei meu dinheiro, estou bem. Mas ele conhecia a situação econômica e social do tempo em que vivia, em que Jesus estava em Jerusalém. Era miséria, queridos. O povo andava em miserabilidade social. Por isso que a gente compreende aquela multiplicação dos pães e dos peixes. O povo não tinha comida. E ele disse: não, vou fazer a minha contribuição. E aí, quando ele fala da sua oferta, ele usa uma proposição, não é? Ele diz: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo. Esse se, queridos, não quer dizer que ele roubou, não, tá? Se alguém comprovar que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes. Porque se ele tivesse convicção do roubo, ele dizia: eu roubei, Senhor. Porque o nível de arrependimento dele foi muito forte. Ele disse: eu roubei, eu não me lembro, mas se alguém me disser em que roubei, 4 vezes eu devolvo. Restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais daquilo que se comprovar que eu roubei. Então veja o jogo das pessoas que tinham ele como ladrão. Ele disse: tá, me comprove que eu roubei e eu vou devolver 4 vezes. Quando o Senhor escuta isso, a gente não sabe se ele era casado, se tinha filhos, mas Jesus proclamou: hoje veio salvação a esta casa. E quando Jesus diz assim: pois também este é filho de Abraão, sabe por que ele diz isso? Porque o preconceito da sociedade judaica era grande em dizer que nenhum publicano era considerado filho de Abraão, porque trabalhava para Roma e roubava o povo, e eram agentes do diabo, agentes do inimigo. E o Senhor disse: ó, esse aqui é mais filho de Abraão do que vocês. Pelas atitudes dele, o Senhor diz: esse sim
é filho de Abraão. E no final ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ai de nós, se não fosse o Senhor, ora diga Israel. Então, o que podemos aprender sobre isso, queridos? Sobre Zaqueu? Primeira coisa, são as dificuldades que muitas vezes nos impedem de encontrar, muitas vezes nos impedem de poder conhecer o Senhor melhor. E muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, porque achamos que as dificuldades são grandes, e nós achamos que as dificuldades são maiores do que o Deus que nós queremos conhecer. Quando o rei Davi, ele se via num problema difícil, ele disse, eleva meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor. E muitas vezes nós colocamos problemas acima do nosso Deus. Zaqueu tinha tudo para desistir de conhecer ao Senhor, ele tinha tudo para esquecer esse negócio de conhecer Jesus, mas as dificuldades não foram capazes de fazer com que ele se encontrasse com o Senhor. Ele tinha propósito na sua vida. Então muitas vezes nós que já conhecemos, nós exaltamos mais as dificuldades do que o próprio Senhor. Colocamos as coisas difíceis maiores do que o próprio Deus, não é? Quando o Senhor disse que era mais fácil um camelo passar pela ponta da agulha do que um rico ele se converter, e o discípulo disse, Senhor, então quem pode salvar-nos? Quem pode salvar a eles? E ele disse, olha, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E nós muitas vezes esquecemos que Ele é Deus do possível, do difícil e do impossível. E nós não podemos fazer com que as coisas difíceis sejam maiores do que o nosso Deus, se Ele é Deus dos impossíveis. Outro ensino que nos traz aqui em relação a Zaqueu era a sua posição. Ele era uma pessoa de alta sociedade, era uma pessoa que era respeitada, apesar de muitos o odiarem, mas a alta sociedade queria muita companhia de Zaqueu, porque era um homem rico, era um homem de muitas posses, era uma pessoa que naquela época já andava com as melhores roupas, tinha as melhores casas, a melhor ou as melhores casas. Então era uma pessoa que todo mundo queria estivesse perto, todo mundo que eu diga da alta sociedade, e mesmo aqueles mesmo que apontavam, se Zaqueu chamasse para comer em casa, eles iam, porque sabia que ia sair coisa boa. Mas isso, queridos, posição, status social, muito dinheiro, muito conhecimento, não é nada para o Senhor. Talvez quando Jesus olhou para Zaqueu, que estava se expondo, alguém podia ter dito, Senhor, Zaqueu, alta sociedade, tem que tratar o homem bem, cuidado com o que fala para ele não se irritar, para ele não se entristecer, não é? Porque não, essa turma daqui, o mais pobre, a gente trata de qualquer jeito, mas os ricos não. Isso nos ensina que o Senhor não faz acepção de pessoas, queridos. Ele trata os mais ricos, os mais pobres da maneira que se deve tratar. Naquele momento, Zaqueu tinha que ser exortado para sair daquela posição. Ele olhou para ele e disse, desce, com toda a autoridade que emana na vida de Jesus Cristo. Não há autoridade maior do que Jesus em nossas vidas. Apesar de toda a sua posição, apesar de todo o seu conhecimento, apesar de toda a sua riqueza, o Senhor tinha muita mais autoridade do que ele, e não tratou ele diferente de qualquer outro. Muitas vezes nós estamos como eu posso dizer, nos rebaixando muito em relação àquilo que nós somos, porque nós temos o mesmo valor do homem mais rico desse mundo, ou da maior posição, ou do pastor mais sábio. O mesmo valor que o Senhor dá a eles nos dá, não é? Da mesma forma que o Senhor nos exorta em dizer, filho, saia daí, filha, não faça isso. Na nossa posição social, Ele também faz
para a pessoa mais sábia deste mundo, ou mais rica deste mundo, ou mais ungido deste mundo, se pode falar assim. Além da dificuldade que nós vimos, além da posição, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi, apesar da dificuldade, o desejo e o anseio de Zaqueu de ele conhecer esse Jesus, de ele ter um contato com o Senhor, de ele conhecer de perto quem é esse Deus, queridos. E quando Jesus chama ele para um encontro, e não em qualquer lugar, na sua própria casa, isso faz com que aflore mais ainda a alegria, porque diz aqui que ele desceu com muita alegria, desceu gostoso, com muita alegria, muito contentamento. Ele disse: olha, tudo que eu me expus aqui, toda a dificuldade que eu enfrentei, valeu a pena. Então esse texto nos ensina que mesmo em meio a dificuldades devemos enfrentá-las. Mesmo em meio de todas as lutas, se você tem anseio de conhecer esse Senhor mais do que Ele já é, se você tem anseio de ter um encontro mais íntimo com o Senhor, apesar de todas as dificuldades que nós possamos enfrentar, vale a pena, vai valer a pena, porque o resultado vai ser bênção, amém? Ele disse: a salvação chegou nessa casa, e eu sei que no nosso meio tem pessoas que dentro da sua família, há alguns ou alguém que ainda não se converteram. Isso é uma dificuldade grande, não é? É uma luta, mas busque o Senhor com essa dificuldade. Procure conhecê-lo mais nessa dificuldade, porque o Senhor vai bradar na tua casa em nome de Jesus: aqui chegou salvação. Você vai poder dizer como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, ao invés das coisas vãs ou as coisas que vão se acabar, enquanto nós não colocarmos as coisas eternas de Deus em primeiro lugar, em relação às coisas perecíveis de nossas vidas, nós jamais teremos a experiência que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Em nome de Jesus. Zaqueu, ele teve um coração de arrependimento, e a Bíblia diz no Salmo 51 que um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza. Da mesma maneira em que o Senhor consolidou aquelas testemunhas que o acusavam, esse também é filho de Abraão. As nossas testemunhas espirituais vão ouvir dos céus dizendo: esses aqui são filhos de Deus, esses têm a marca da promessa, porque apesar de todas as dificuldades, perseveraram. O Apocalipse diz que aquele que perseverar receberá a sua coroa. Então, queridos, não foi por nada que o Senhor nos tirou da figueira brava. Não foi apenas para ser enfeite de igreja, não foi apenas para ser religioso. Foi para conhecer mais a Ele. Foi para cada vez mais haver cura em nossas vidas. Foi para cada vez nós sermos cheios do amor do Senhor em nossas vidas, para que nós tenhamos a transformação necessária, porque há muitas pessoas que estão perecendo aí fora, estão na expectativa da revelação de Deus, para poderem sair do estágio em que elas estão, como nós estávamos. Nós, como igreja do Senhor, devemos também descer depressa, muitas vezes, das nossas posições irregulares, referente ao reino. Muitas vezes estamos em posições em que o Senhor disse: olha, desce daí, porque essa posição que você está, eu não vou te escutar. Essa maneira que você está, eu não vou conversar contigo. Essa maneira que você está, muitas vezes existem figueiras bravas em nossas vidas, queridos. Figueiras bravas são muitas vezes certas atitudes ou certos posicionamentos que nós temos diante das dificuldades. Zaqueu podia dizer: quem é esse camarada para mandar eu descer? Eu sou rico, eu sou líder. Mas ele desceu. E muitas vezes você diz: olha, desce essa posição, desce desse pensamento,
sai dessa posição, porque do jeito que você está, eu não te escuto. Isaías 59, o Senhor revela isso. Diz que os seus ouvidos não estão fechados, nem os seus braços estão encolhidos, para não ouvir a oração que nós fazemos, mas tem algo que faz separação, e muitas vezes nós estamos em cima de figueiras bravas em nossas vidas, ao ponto de não escutar aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes são corações de pedras, posições em que, eu já vi muitos crentes dizerem isso: eu nasci assim, eu sou assim, mas não é assim que Deus quer que você seja, não é? Bate o pé muitas vezes, mas eu sou assim, tem que me aceitar assim. O Senhor diz: olha, venha como estás, mas não disse fique como estás. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma metanoia, que é mudança de atitude, mudança de pensamento, como ele diz lá em Romanos 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes não sabemos qual é a vontade, ficamos perdidos em situações de meu Deus, por que está acontecendo isso? Será que isso é a vontade do Senhor? Nós não entendemos, porque estamos em cima de figueiras bravas. Estamos em posições que não entendemos o que está acontecendo em nosso meio, porque a nossa mente está cauterizada em apenas fazer aquilo que nós queremos, que achamos correto, nossos achismos. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E não procuramos receber a revelação da posição de Deus em relação ao que nós devemos fazer. Muitos viam Zaqueu como um ladrão, mas Jesus disse: ele é filho de Abraão, é filho da promessa. Tem muita gente que não entende as coisas, os mistérios que o Senhor faz nas nossas vidas, e aqueles que não entendem, que estão lá fora, eles apontam, e isso é que eles fazem porque não têm um conhecimento, e a gente não deve escutar. Se Davi fosse escutar a voz do gigante, ele tinha desistido, mas ele foi em frente porque escutou a voz do Senhor na sua vida. O que Zaqueu necessitava é o que nós necessitamos: conversar com Jesus, escutar a voz dele, entender o que ele quer em nossas vidas, parar de bater o pé e ser menino teimoso, filho teimoso, descer das figueiras bravas que existem em nossas vidas, que faz com que nós achamos que estamos por cima da carne seca, e nós somos donos de nós mesmos. Nosso dono é o Senhor. Nós precisamos ser totalmente cheios da atmosfera dos céus, do oxigênio do céu, que é o Espírito Santo de Deus, para que toda podridão caia por terra e nós sejamos nova criatura, para que nós possamos consolidar o texto que está em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo nova criatura as coisas velhas passaram. Por quê? Porque o Espírito soprou a podridão e nós não temos mais a amargura do pecado, porque somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. E daí por diante não importa o que te apontam aqui neste mundo, importa é o que o Senhor pensa da sua vida, o que Ele sabe de você. Naquele momento que o Senhor disse: a salvação chegou nesta casa, aqui também tem um filho de Abraão, não importava mais que se o povo chamava ele de ladrão, seja lá do que fosse. O que importava naquele momento é o que Jesus achava dele. Quem eu sou para o Senhor? O mundo todo pode estar me acusando, mas o Senhor chega para mim e diz: tu é meu filho, eu tenho chamado contigo, tu és aquele que eu amo, tu és aquele que eu ajudo, tu és aquele que eu dou a provisão. Não importa as outras testemunhas, importa a intimidade. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Ele precisa entrar na nossa casa, Ele precisa entrar na nossa vida. Como diz a canção, Ele precisa mudar mesmo as estruturas, para que o Senhor brade também no nosso lar. Nós precisamos ouvir o brado de Jesus em nossas vidas, dizer: este é o meu filho. Quando Jesus foi batizado e aí o Espírito Santo veio como uma pomba e desceu sobre ele as vozes do céu, do Pai, disse: esse é meu filho amado, ao qual eu tenho um prazer. É esse brado que o Senhor quer dar na minha e na sua vida. Quando nós começarmos a entender o nosso chamado, Ele quer dizer: olha, esse é meu filho amado, essa é a minha filha amada, em que eu tenho prazer em dizer: este é meu filho, é minha filha. Como Ele disse com Jó:
na reunião espiritual, não esperou nenhum diabo acusar ninguém, estava rodeando o mundo. Ele disse: tu viste meu servo Jó, uma referência no mundo. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. É onde? Nos céus? Não, é nesse mundo. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que estão cheios da atmosfera de Deus na sua vida, que a podridão foi embora, são figos doces, vidas transformadas. E ele diz: esses são os tais que Deus procura. É interessante que Deus não procura pastor, não procura presbítero, não procura líder, não procura missionário, não procura obreiro, não procura tesoureiro. Procura adoradores. Porque um adorador vai ser um bom tesoureiro, vai ser um bom pastor, vai ser um bom diácono, vai ser um bom obreiro, vai ser um bom servo, um bom filho. Ele vai ser sempre bom, porque ele saiu da figueira brava e a atmosfera do céu entrou na vida dele. São esses tais que Deus procura. Interessante que Jesus vem primeiro para os doentes, para trazer a cura. Arranca da figueira brava, né? Enxerta na videira. E aí nós começamos a dar bons frutos. O Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois meus ramos. Aqueles que derem bons frutos permanecerão em mim, e aqueles que derem maus frutos serão cortados e lançados no fogo. Aí o Senhor nos tira de uma figueira brava, lança seu Espírito sobre nós, e da figueira nos enxerta na videira, que é Jesus. E da videira nós começamos a dar o bom vinho, um novo vinho, uma nova vida gerada em nós. Glória a Deus, que o Senhor nos alcançou a tempo e nos enxertou na videira, que está lá em João 15, para que nós pudéssemos gerar bons frutos. Quando o Senhor entrou na vida de Zaqueu, a primeira coisa que ele disse: olha, eu vou doar, eu vou abençoar, bons frutos. Assim que ele foi enxertado, queridos, os bons frutos começaram a aparecer. Daqui a pouco vem mais: Senhor, se eu roubei alguém 4 vezes mais, eu quero me redimir, eu quero ser nova pessoa, eu quero me aliviar desse peso. Bons frutos. Bons frutos, queridos. É isso que o Senhor quer que nós possamos gerar. A igreja dos últimos dias está com a visão muito para o interior. Nós falamos muito que é a visão de caranguejo. Não sei se vocês viram, caranguejo ele se fecha, até quando nós vamos pegar o caranguejo, o siri, ele bota os olhos para dentro. Esquecemos que lá fora tem gente dependendo da gente para poder entrar aqui e ser curado, ser salvo, ou ser curado lá fora. Nós esquecemos que a igreja do Senhor, a igreja que Ele implantou na terra, não tem paredes, não tem microfone. Ela é universal, queridos. Ela pode estar na esquina, ela pode estar no lugar mais difícil, dificultoso aqui, de drogas, seja onde for. Porque eu e você que vamos levar, porque somos frutos, somos os ramos e vamos gerar bons frutos da videira. E isso tem que acontecer em nossas vidas. Nós temos que entrar nas casas e levar para as casas a palavra do Senhor, assim como Jesus entrou. Jesus foi para os publicanos. Jesus, ele libertou prostitutas. O Senhor salvou um ladrão, o cara estava na cruz, ele devia ali estar ali mesmo, porque ele era um malfeitor. E pouco tempo antes de aquele rapaz morrer, o Senhor diz: ainda hoje estarás comigo. Nós devemos levar isso, queridos. Nós não devemos deixar todos os embaraços, picuinhas. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu estou numa posição aqui que na verdade para mim é cômoda, porque é muito fácil estar aqui no microfone e falar as coisas, mais difícil é fazer, né? Muito bom ser instrutor, dizer faça isso, faça aquilo, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser espelho. E eu prefiro estar lá fora mais, eu prefiro estar nas ruas, eu prefiro estar nos sítios, mas o Senhor escolheu o meu tempo. Eu creio que o Senhor
tive muito tempo para fazer isso, fiz, graças a Deus. Mas eu tenho saudade disso. Porque o tempo são maus, as coisas começando a acontecer, vem pandemia, vem gafanhoto, vem coisas por aí, muitas pessoas vão morrer, quantas pessoas morreram com essa pandemia? Quantas pessoas morreram sem conhecer Jesus? Quantos que nós conhecemos na nossa região morreram e que nós conhecíamos e a gente não disse nem que Jesus amava ela? Isso é peso para a igreja, queridos. O Senhor me blindou a minha família, blindou meus irmãos em Recife, que são idosos, glória a Deus, mas morreu muita gente que a gente conhecia. Sem contar que antes de pandemia, muitos já morreram de outras coisas. Jovens morreram de drogas, morreram assassinados. E a gente tem que levar isso para as casas rapidamente, queridos. Glória a Deus. Se não houver sede em mim, para que o Senhor, para que eu converse com Ele em casa, que eu chame o Senhor na minha casa, para que eu faça a obra, esse povo vai perecer. Ah, mas está bom, porque eu estou salvo, minha família está salva. Meu Deus, que egoísmo nós temos. E eu quero dizer uma coisa muito forte para vocês. Olha, a gente fica triste com tão pouca coisa, até porque não teve uma oportunidade de falar no microfone, como se Jesus estivesse aqui. Meu Deus, que eu tenha muito menos oportunidade em microfones, em púlpitos, e eu tenha muito mais oportunidade nas praças, que eu tenha muitas oportunidades nas esquinas, onde estão os drogados, onde estão as prostitutas. Eu prefiro, porque aqui estão salvos, queridos. A maioria estão salvos, precisam ser instruídos, amém, glória a Deus, e eu louvo a Deus pelo chamado. Mas lá fora estão aqueles que ignoram, que não conhecem, que não têm entendimento. Então nós precisamos ter esse entendimento para levar esse entendimento lá fora, porque enquanto nós estamos parados, tem outros levando doutrinas espirituais de casa em casa aí, estão aprisionando muitas pessoas espiritualmente. Se cada um de nós que estamos aqui amanhã visitarmos uma família, quantas famílias não serão visitadas amanhã para levar a palavra? Se cada um de nós que estamos aqui, que está aí na live olhando, se a gente amanhã for evangelizar, glória a Deus, desculpa a nossa falha, vamos evangelizar. Isso é uma sede de evangelizar, viu, queridos? Meu Deus, isso é mistério. O seu pedido aqui vai ser atendido em nome de Jesus. Brevemente você está aqui dando culto de ação de graça. Então, queridos, se a gente, cada um de nós, amanhã, antes de fazer o culto, procurar alguém, primeiro que eu encontrar, eu vou falar, pelo menos Jesus te ama. Olha, Deus tem um plano na tua vida. Quantas pessoas serão evangelizadas amanhã? E se depois da manhã a gente pega outra pessoa diferenciada? Ah, pastor, sou muito tímida. Os tímidos não herdarão o reino. Vença isso. Porque você está olhando para a pessoa mais tímida que você já conheceu na vida antes de conhecer Jesus. Era difícil falar em público, mas o Senhor me chamou como te chamou. Primeiro lugar, primeira região, primeira localidade que eu fui como uma viagem missionária para evangelizar, sabe onde foi? Foi no lugar que você talvez não conheça, chamado Ameixas. Minha primeira viagem missionária como um novo convertido. E me chamaram dizendo, eu vou chamar Luciano, porque Luciano é desenrolado, ele sabe falar bem que nada. Eu estava tremendo, até a alma estava tremendo, nervoso. Mas eu disse, eu vou, porque se eu não for, eu não venço essa timidez. E com minha pouca sabedoria, que ainda tenho, mas tinha menos ainda naquela época, eu disse, tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, eu não vou voltar atrás. Sabe o que aconteceu no dia da viagem? Minha esposa estava doente, adoeceu, estava com uma hemorragia. E eu olhei para ela e disse, agora, se vá fazer a obra de Deus, e deixa que o Senhor toma conta de mim. Naquela época que a gente veio para cá, não tinha como ligar para casa, não tinha telefone, não tinha celular. E eu fiquei sem notícia nenhuma da minha querida esposa. Mas eu sabia que Deus estava cuidando dela. E foi uma bênção, queridos. Naquele dia evangelizamos, era bem menor do que esse aqui. Foram 4 pessoas por culto. Essa mesma ministério aqui.
mais de 4 ou 3 se converteram. Não me recordo o nome, porque faz muito tempo. E eu me lembro que naquela época a gente evangelizou toda a vila, e quando chegou 4 pessoas eu fiquei muito abatido com aquilo. Eu era novo, eu estava com uma expectativa muito grande que ia encher a igreja pequena. E quando eu vejo 4 pessoas, vou lá para fora, um pouco triste, e aí, não sei se foi um irmão ou irmã, e começar a louvar aquele hino assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Quando ela começou a cantar isso, o Espírito bradou em mim: alegria. Quando disse alegria, eu dei um glória a Deus. Foi assim, coisa espiritual mesmo. E eu comecei a me alegrar no Senhor, porque se houvesse uma pessoa escutando todo aquele trabalho, tivesse uma alma escutando a palavra, era uma bênção, porque nós evangelizamos, nós lançamos a semente. Isso é um trabalho feito. Isso que Jesus fez na casa de Zaqueu, ele está dizendo: você tem que fazer, eu tenho que fazer, filho, você tem que fazer isso. Levar aos doentes, aos enfermos, aqueles que são chamados de ladrão, aqueles que são ladrão mesmo, as prostitutas, queridos. Eu já fiz trabalho de prostituta, não, evangelizando prostitutas em Recife. Você não imagine a quantidade de mulheres que já passaram nas igrejas, muitas vezes filhos de líderes, e passaram pelas mãos da igreja, e a igreja deixou escapar. Muitas que diziam assim: irmão, eu quero sair dessa vida, mas como eu vou me sustentar agora? Meu pai me expulsou de casa, e diz: era líder de tal igreja, tá? E começa a vir as críticas: mesmo assim me expulsou de casa, tenho filho e agora não tem como. E a gente não tinha onde colocar elas, porque as igrejas não têm essa visão, principalmente das capitais, que têm mais condições para isso. O que importa é que o povo venha para a igreja, o povo lá fora, e morra. E graças a Deus, queridos, que nesses últimos dias está levantando uma geração de jovens, tá? Estão fazendo a diferença no mundo. Recebi uma palavra profética de um dos mentores meu, apóstolo René Terra Nova, que é um dos nossos mentores. E ele disse: olha, nós precisamos gerar discípulos que sejam líderes melhores do que nós, que eles alcancem lugares mais altos daquilo que nós não conseguimos na nossa geração alcançar. Eu estava falando com um jovem há pouco tempo, e eu disse: eu tenho aprendido muito com vocês. Vocês têm me ensinado muitas coisas. E ele disse: pastor, o senhor é um dos nossos mentores, o senhor é o nosso mentor. Mas o mentor também aprende. E vocês estão alcançando lugares mais longe que a minha geração não conseguiu alcançar. Porque eles estão fazendo o ídolo do Senhor. São jovens que oram pela madrugada, são jovens que evangelizam, são jovens que choram. Eu tenho trabalhado com eles por amor na rua. Não é brincadeira, não é cena de novela. Eles choram por ver aquela situação sem poder fazer nada, sem ter condições para fazer. Pouco condição que tem, fazem. Nós precisamos visitar mais Zaqueus na nossa vida. Precisamos visitar mais publicanos, mais pessoas que são enxortadas da nossa sociedade, que ninguém quer ir lá. Eu me lembro da minha esposa, que uma pessoa da família era discriminada por todos devido à vida que ele levava. E nem todo mundo tinha medo de ir lá. E ela sonhou indo na casa desse seu parente, que eu trabalhava. E ela disse para mim, disse: olha, Deus me mandou ir lá. Ele era perigoso. Disse: foi Deus que mandou. Só não posso ir com você, mas você me libera e ora por mim por ir lá. Disse: foi Deus que mandou. Foi. Pegou minha filha Priscila pequenininha, orei por ela, foi. Esse rapaz estava numa situação tremenda, sem nada em casa, e olhando pelas festas para ver se alguém vinha matá-lo, ou se ele precisava matar alguém. Hoje é um pai de família abençoado, sua esposa, sua filha, já é avô, tem a gente como pai e mãe, um camarada fortão,
temos o maior amor por ele. Uma visita. Uma visita com uma pessoa que estava pronta para matar ou para morrer. Se ela não vai, ficava só as lembranças dele. E ele está vivo para a glória de Deus. Uma visita, queridos. Precisamos sair das figueiras bravas. Lugar de comodismo. Lugar de podridão. Lugar que nos engana. A figueira brava é bonita. Eu podia ter trazido aqui uma foto da figueira. É muito linda. Toda florida, verde, engana. É lugar de engano. Posições, lugar de engano. Aquela coisa de eu morrer assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não. O Senhor veio para nos transformar, queridos. E esse texto nos dá uma exortação, primeiramente, de não desistirmos de ninguém, porque Deus não desistiu de mim nem de você. Imagina se Deus desistisse de mim, onde é que eu estava hoje. Com o tempo eu vou contar muito testemunho que aconteceu na minha vida. Não era para estar vivo, queridos. De enfermidade a perigo de morte, eu passei muitas coisas lá fora. Mas o Senhor disse: "Você é filho de Deus. E Deus, na minha vida, eu chego a salvação na tua vida." Eu sempre dizia nas mesas do bares, onde eu estava, lá fora, eu dizia: olha, quando eles começavam a zombar dos evangélicos, das igrejas, eu dizia: é melhor vocês calarem a boca, porque Deus está naquele lugar. E um dia vocês vão me ver lá dentro. E eu vou crescer lá dentro. E vocês vão ver que eu nunca mais vou sair de lá. Com a glória de Deus, até hoje eu tenho cumprido com a promessa. E muitos daqueles que bebiam comigo de lado estão dando glória a Deus conosco. Devemos agir, queridos, como igreja. Os tempos são maus. O jugo lá fora é pesado. As pessoas apontam os defeitos, mas Jesus olha nossas virtudes. Amém, queridos? Devemos levar essa palavra hoje, leia em casa. Glória a Deus. Escuta aquilo que o Senhor vai falar para você. Fica de pé, eu quero orar nesse momento. O Senhor está me levando para uma oração. Eu sei que você que está me escutando na live, você que está aqui, irmãos e irmãs que estão aqui. Eu sei que você tem vizinhos, que você tem familiares, que até pode ser até intrigados, sei lá. Houve litígios. Meu Deus. Talvez você tenha até vontade de visitar esta pessoa e levar uma palavra, mas tem coisa que te impede. Talvez orgulho, talvez medo. Mas eu quero te dizer que o Senhor está te dizendo: vai. Talvez seja um parente, um vizinho, um amigo, uma pessoa que você sente no coração. Aleluia. Sente aquela vontade de levar a palavra de Deus a essa pessoa. Aleluia. Pois o Senhor está dizendo: vai. Vai. Te prepara e vai. Não deixe ela perecer sem o conhecimento do Senhor. Talvez ela nem queira receber o Evangelho, mas você vai semear na vida dela. Eu creio que debaixo da oração, nós estamos em um mês de consagração, até o dia 31, de consagração todos os dias. O Senhor está trazendo um mover de um novo tempo nessa igreja, nesse ministério. E você tem que entrar neste manto, você tem que entrar nesse novo tempo, de uma forma de fazer coisas que você tinha vontade de fazer, mas nunca teve coragem. Pois eu digo a você que o Senhor está derramando uma unção de coragem nas nossas vidas, de ousadia nas nossas vidas,
de entrar em lugares que nós tínhamos medo de entrar, receio de entrar, para levar a palavra, para levar a salvação, para trazer a atmosfera nos figos podres, nas figueiras bravas, enxertar elas na videira para que elas deem bons frutos. É você que Deus escolheu. É você. Quando Mateus estava na coletoria, eram várias pessoas que ficavam na coletoria, segundo estudiosos, era 50 do lado, 50 do outro, tinha 100 homens no mínimo ali. Mas o Senhor só viu Levi. Ele não chamou 10, nem 20, nem 30, chamou um. Disse: vem, segue-me. Ele escolheu Mateus. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Quantos habitantes? Nem sei, não vou nem aqui chutar. E tantos habitantes no mundo, no dia que você nasceu, Deus escolheu você. Isso é você que eu vou usar. É você que eu vou levar nas casas, é você que eu vou levar nas ruas, é você que eu vou levar às esquinas para pegar a palavra. Deus te escolheu, Deus escolheu a mim. Para que dê bons frutos. Deus quer te usar para tirar muitas vidas da figueira brava, de cima da figueira brava. Muitos para você dizer: desce daí, dessa posição, desce desse teu sentimento. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer a salvação. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o nosso coração, daqueles que aqui estão na igreja, daqueles que estão aí na live, que estão recebendo esta palavra. Tu sabes, meu Pai amado, e conhece cada um de nós. Meu Deus, visita os pensamentos e traz a lembrança, meu Pai da glória, a cada um de nós, daquela família, daquela pessoa, daquele conhecido que precisa ser visitado, a qual o Senhor já nos tocou e não fomos. Daquele vizinho, meu Deus, daquela jovem, daquele casal, meu Senhor, nos traz a unção de ousadia, Senhor, para adentrar nessas casas e levar a Tua palavra. Oh Deus, para levar a atmosfera dos céus, levar a unção, o vento, o sopro do Teu Espírito sobre essas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Repreende toda a timidez, meu Pai, todos os obstáculos, meu Senhor Deus, todas as limitações, nós possamos sobrepor as nossas limitações, direcionados pelo Senhor, para gerar bons frutos na videira em qual estamos enxertados, que é o Senhor Jesus. Coloca em nossos pensamentos e corações o porquê e para quê nós fomos escolhidos pelo Senhor nesta terra. Que nós possamos entender o Teu ID e possamos fazer aquilo que está no centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.